Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho mais sobre funções periódicas, né? Ver como os gráficos de funções periódicas se comportam e analisar alguns modelos, alguns casos específicos, né? Então, ó, observem esse gráfico aqui de uma função periódica, que é aquela função em formato de uma onda, né? Que a gente viu. Ele foi obtido a partir de uma observação de um fenômeno periódico qualquer, tá? Então, o que a gente viu? A gente tinha falado do período, tá? De uma função periódica. E agora a gente vai ver também a amplitude, tá? O que é a amplitude de uma função periódica? A amplitude, que a gente vai representar pela letra A, é a metade da distância vertical entre dois picos, tá? Então, o que a gente faz? Então, aqui, ó, representei pela letra a minha amplitude. O que eu fiz? Eu peguei o ponto mais alto aqui desse pico. Quanto que ele vale? Se eu vir aqui, ó, no meu eixo Y, e como eu tô falando que é a medida vertical, eu vou olhar no meu eixo Y. Então, aqui o ponto mais alto no meu eixo Y vale 2, tá? Vou lá no ponto mais baixo, quanto que ele mede? Vou lá no meu eixo Y, porque eu tô na distância vertical, menos 2. É a metade dessa distância. Então, quanto que eu andei nessa distância? Eu andei aqui, ó. Daqui eu dei um passinho aqui, 2 passinhos aqui, 3 passinhos aqui, 4 passinhos aqui. Então, a metade disso eu dei 4 passos dividido por 2. Então, minha amplitude é 2, tá? Essa é a minha amplitude. Tá falando que é a metade. Opa! Metade dessa distância. Então, eu vou dividir por 2. Metade quer dizer que eu divido por 2. Então, eu vou contar quantos passinhos eu dou aqui da parte mais alta até a parte mais baixa da onda e vou dividir isso por 2. Essa é a minha amplitude, tá? E o meu período? A gente já tinha falado um pouquinho sobre o período, que a gente vai representar pela letra P. É a distância horizontal, então agora eu vou olhar no eixo X, né? Na vertical eu olhava no eixo Y, agora horizontal eu vou olhar para o eixo X. Entre dois picos sucessivos de onda. Então, o que isso quer dizer? Eu vou olhar onde começa a minha onda, vou fazer todo o desenho da minha onda e vou ver onde ela termina. E a partir daí ela vai começar a fazer o mesmo desenho novamente, tá? E aí eu vou ver o que acontece. Então, quem é meu período aqui, ó? A minha onda começa aqui no 0, certo? Aí ela vai subir. Olha o desenho que ela vai fazer. Passa no 0 de novo, só que aí ela desce, tá? Vai lá embaixo no menos 2, sobe, vem aqui no 2, chega no 0 de novo. A partir desse ponto aqui, que é o 2, ela vai subir de novo, vai lá no 2, desce, vem no 0, desce, vai lá no menos 2, volta aqui no 4. O que está acontecendo? Ela está pulando de 2 em 2. O desenho dela tem tamanho 2, tá vendo? 0, 2, 4, 6. Ela está repetindo o desenho de 2 em 2. Então, meu período aqui é 2, tá? Então, meu período é na vertical, no eixo. O período é no eixo X, horizontal. Amplitude na vertical, eixo Y. Certo? Agora, vamos ver alguns casos específicos. Por primeiro caso, a função seno, tá? O caso mais simples da função seno é a função original seno de x. O gráfico dessa função, ele é desse tipo aqui, tá? Essa linha vermelha. Ela começa no 0, tá? Comecei aqui no 0. Quando
eu tô no π sobre 2, quem é o π sobre 2? É o 90 graus, tá? Eu vou estar lá no 1. Quando eu estiver no π, quem é o π? É o 180. Eu vou voltar no 0. Quando eu estiver no 3π sobre 2, quem é o 3π sobre 2? É o 270. Eu vou estar aqui no menos 1. E no 2π, quem é o 2π? É o 360, ou seja, eu dei uma volta completa no 2π, tá? Então, o que está acontecendo? Eu subi, ó, fui lá no 1, desci, fui lá no menos 1, voltei e parei no 0. Aí, meu desenho vai começar de novo, não vai? Então, quem é o meu período na função seno? 2π. Por que 2π? Porque o desenho dessa minha onda é esse aqui, ó, que eu tracejei em azul. A partir do 2π, ele vai começar a se repetir. Então, ó, aqui é 2π. Então, é a partir do 2π que o meu período, que a minha onda começa a se repetir. Então, 2π é meu período. E a amplitude? Bom, a amplitude a gente tem que ver na vertical. Então, vamos pegar o ponto mais alto, que é esse aqui, ó. Esse ponto mais alto, ele vai lá no 1, certo? O ponto mais alto que esse aqui, ele vai lá no menos 1. Então, quanto que eu andei? Ó, daqui até aqui eu andei 1. Daqui até aqui eu andei 2. Aí, eu tenho 2 passinhos. Só que eu quero a metade disso. Lembra que a amplitude pega metade? 2 dividido por 2, 1. Então, minha amplitude é 1, tá? Então, tá aí. A minha função seno original, o período é 2π e a amplitude é 1, tá? Vamos mexer nessa função seno agora. Eu vou fazer agora o gráfico da função 2 vezes seno de x. Eu vou multiplicar o meu seno de x por 2, tá? Então, tá aí, ó. E vou comparar depois com a função seno, para ver. Então, eu já coloquei aqui o que nós achamos anteriormente, tá? Na função seno, que era o que a gente tinha no slide anterior, o período era 2π e a amplitude era 1. A gente já viu. Agora, eu quero ver o que acontece com 2 vezes seno de x, tá? Que é esse desenho agora em preto aí na tela. Eu peguei o seno e multipliquei por 2. O que está acontecendo com o meu período? Mudou alguma coisa? Ó, eu estava começando aqui no 0, eu continuo começando no 0. A minha onda subiu, desceu, foi até lá embaixo, subiu de novo e chegou no 0 para começar a se repetir o desenho de novo, aonde? No 2π. Então, o período não mudou. Meu período continua sendo 2π. Agora, a amplitude mudou? Vamos ver. A amplitude é na vertical, no eixo Y. O ponto mais alto da minha onda tá aqui, ó, no 2. O ponto mais baixo da minha onda, no menos 2. Quantos passinhos eu dei? 1, 2, 3, 4. Eu dei 4 passos, só que a amplitude é metade, então eu divido por 2. 4 dividido por 2, 2. Então, a amplitude mudou. O período não mudou, mas a amplitude mudou. Ela foi para 2. Qual a lógica disso? O número que eu estou multiplicando aqui, ó, a função, vai ser a amplitude aqui, tá? Sempre assim. Se a minha função fosse 3 vezes seno de x, a amplitude ia ser 3. Se fosse 4 vezes seno de x,
a amplitude ia ser 4. E assim por diante. Sempre o número que eu estou multiplicando aqui na frente, tá? Vai ser o valor da minha amplitude. O número que eu multiplico aqui é a minha amplitude, tá? E o período não muda, continua 2π, certo? Agora, o que eu vou fazer? Ao invés de eu mexer aqui, ó, multiplicar aqui na frente, eu vou multiplicar dentro dos parênteses. O que acontece, ó? Agora, o que eu tô multiplicando? Ó, eu não tô multiplicando aqui na frente. Eu tô multiplicando aqui, ó, no parênteses. Eu quero o seno de 4x. Percebam que a minha onda ficou mais juntinha. Ela não ficou mais alta, tá? No slide anterior, ela tava mais alta. Agora, ela tá mais curta, tá? Então, eu coloquei aqui de novo pra gente, ó, o seno de x, que o período era 2π e a amplitude é 1, os 2 vezes seno de x, que continuava o período 2π, só que a amplitude ia para 2. E agora, nós vamos ver o que acontece com o seno do 4x, tá? O que vai acontecer com o período dela? Olha só. Ela começa aqui no zero. Ela vai subir, 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 lá no alto, desce, 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 vem aqui embaixo, sobe de novo e chega no zero. E a partir daqui, o desenho começa a se fazer de novo. Então, aqui eu estou no π sobre 2. Esse é meu período. π sobre 2. Como que eu chego nesse resultado? Nesse período π sobre 2, tá? Eu vou pegar o meu período original, que era 2π, não era? O período original da função original era 2π, e vou dividir por esse cara aqui, ó. Não é o 4 que está multiplicando aqui? Eu divido. Ah, professora, mas deu 2π sobre 4, não deu π sobre 2. Tudo bem, mas o 2 e o 4 eu consigo dividir por 2, não consigo? 2 dividido por 2 é 1, sobra só π. E 4 dividido por 2 dá 2. Tá aí, ó. π sobre 2. É o resultado que a gente queria, tá? É assim que eu acho o período. Ah, professora, mas e se eu tivesse essa função aqui, então, ó? Seno de 3x. Como é que eu acharia o período? Ia ser o original. Quem é o original? 2π. Eu ia dividir por esse cara aqui, por 3. Ia ficar assim? Ia ficar assim, porque o 2 e o 3 não daria para simplificar, tá? E se a função fosse essa aqui, ó? Seno... Opa, que feio. Vamos melhorar. Se a função fosse assim, ó. Seno de 2x. Quem é o período? Eu pego o período original, que é 2π, e vou dividir por esse cara aqui, ó, que é o 2. 2π sobre 2 dá para simplificar? Dá, ó, dá para simplificar por 2. 2 sobre 2 dá 1, sobra só π. 2 por 2 dá 1, 1 embaixo aqui, ó. Se eu quiser, ó, esse 1 embaixo, não precisa colocar. Eu posso apagar ele, ó. Dá só π. Tá bom? E a amplitude? O que vai acontecer com a minha amplitude, ó? Vou pegar o ponto mais alto aqui em cima, ó. Quem é o ponto mais alto aqui? 1. Vou pegar o ponto mais baixo aqui, menos 1. Quantos passinhos eu andei, ó? 1, 2. Andei 2 passos, só que eu quero metade, então eu divido por 2. 2 dividido por 2, 1. Tá aqui, ó. Não mexo na minha amplitude, tá? Então, ó, eu multiplicar dentro do parênteses vai mexer apenas no período, não mexe na amplitude. Ela volta a ser o 1, que é a amplitude original, certo? E agora, se eu quiser somar ou subtrair qualquer coisa do seno, tá? Então, de novo, eu já coloquei aqui os valores, tá? Do seno, do 2 seno de x e do seno de 4x, tá? Que a gente tinha achado lá, amplitude
e o período, tá? O que aconteceu? Eu peguei agora o seno e somei 2, tá vendo? 2 mais o seno de x. A minha função não começava aqui no zero? Eu somei 2, então eu pulei 1, 2. Eu vim aqui, ó. Para todos os valores que eu tinha aqui do seno, eu pulei 2. Então, meu gráfico subiu 2 unidades, tá? E aí, o que está acontecendo aqui, então? Mexeu no meu período? Olha só, vamos verificar. Começou aqui no 2, então o meu gráfico subiu. Foi lá no 3, desceu, ó. Aqui ele tá no 2 de novo, ó, tá vendo? Desceu, foi lá no 1, aqui ele tá no 1, subiu, aqui ele veio no 2 de novo. O que aconteceu? Que valor é esse aqui, ó? 2π. Então, ó, o 2 mais seno de x, o período também é 2π. Ele é original, ele não mexe no período. Se eu somar um valor ou tirar um valor do seno, ele não vai atrapalhar o meu período, tá bom? E a amplitude? Vamos ver a amplitude. Ó. O ponto mais alto aqui da minha função é o 3. O ponto mais alto aqui da minha função é o 1. Quanto que eu andei? 1, 2. Eu andei 2, só que eu quero metade, então eu divido por 2. 2 dividido por 2, 1. Também estou no meu valor original aqui. Então, eu somar ou eu tirar alguma coisa da minha função seno, não vai mexer nem no período nem na amplitude, tá? Então, para resumir os fatos aqui, o que a gente precisa saber? Que eu só mexo na amplitude aqui, ó, quando eu multiplico na frente do seno. Eu multiplico o seno por algum valor. E eu só mexo no período quando eu multiplico aqui, ó, dentro do meu parênteses. Tá bom? Agora, e a função cosseno? É a mesma coisa? É muito parecida, tá? Qual a diferença? São os pontos em que a função passa, tá? Então, se eu for trabalhar agora com a função cosseno de x, olha só, a função seno, se a gente verificar, ela começava aqui no 0. A função cosseno, ela começa no 1, tá bom? Porém, ela também é uma função periódica, tá? Porque ela também tem o formato de uma onda. E vocês vão ver que o período e a amplitude funcionam da mesma forma da função seno, tá? Então, vamos trabalhar o período da função cosseno. Função original, função cosseno de x. Esse traçado em vermelho, essa curva, essa onda em vermelho, tá? Então, vamos ver. Ó, ela começa aqui no 1, ela vai descer, vai lá embaixo no menos 1, volta, passa pelo 0 de novo e vai lá no 1. Tá vendo? O desenho dela é um pouquinho diferente, mas ela é uma onda, tá? Para fazer esse desenho, qual é o período dela? Quanto tempo ela levou? 2π. Então, o período da função cosseno também é 2π. A amplitude. O ponto mais alto dela está aqui, não é? No 1. E o ponto mais baixo dela está aqui no menos 1. Eu andei 1, 2. Só que a amplitude, eu quero metade, eu divido por 2. 2 dividido por 2, 1. Idêntico à função seno. Período 2π, amplitude 1. Certo? Vamos multiplicar a função cosseno por alguém, então, agora. Então, eu vou pegar minha função cosseno agora e multiplicar por 3. O que aconteceu?
a minha onda ficou mais alta. Vocês perceberam? Se ela tá mais alta, eu tô mexendo na vertical. Ou seja, eu tô mexendo na amplitude. Tá? Então, eu já coloquei aqui para vocês, período 2π, amplitude 1, da função original. E nós vamos verificar o que vai acontecer com o 3 vezes cosseno de x. Estou multiplicando o cosseno aqui fora, tá? Então, período, ó, comecei lá no 3. Desci, fui lá no menos 3, subi, voltei no 3. Quanto tempo eu levei para fazer isso, ó? 2π. Então, tá aí, período de 2π. Ou seja, multiplicar aqui fora o meu cosseno não interfere no meu período. Continua sendo 2π. E a amplitude? Será que na amplitude interfere? Vamos ver, ó. O ponto mais alto é no 3 e o mais baixo é no menos 3. A gente já falou que a onda ficou mais alta, né? Se ela ficou mais alta, provavelmente a amplitude vai ser maior. Ó, andei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andei 6. Só que eu quero metade, então eu divido por 2. Minha amplitude é 3. Tá aí, ó. O cara que eu tô multiplicando aqui é o valor que vai dar minha amplitude. Ah, professor, então se eu tivesse cosseno 4 vezes cosseno de x, a amplitude iria ser 4. Se eu tivesse 20 vezes cosseno de x, a amplitude seria 20. E assim por diante. Tá bom? Da mesma forma que funciona a função seno. E o período continua 2π. E se eu multiplico dentro do parênteses? E aí? Eu quero agora multiplicar aqui, ó, por 2, dentro do meu parênteses. Quero o cosseno de 2x. E aí? Então, tá aqui, ó. Já coloquei as outras duas, né? O cosseno de x e o 3 cosseno de x. Já coloquei os valores aqui para vocês. Tá? Dois π período, 1 amplitude. 2π período, 3 amplitude. E aí, eu quero o cosseno de 2x agora. O que aconteceu com o gráfico? Período. Ele está mais curto. Percebam que a onda está mais curta? Ó, ela começa aqui no 1, desce, vai lá no menos 1, sobe, voltou aqui no 1. Quanto tempo ela demorou para fazer esse desenho? Π. Então, meu período é π. Como que eu chego a essa conclusão do período? Pego o período original, como é que era no seno? Pego o período original e divido por esse cara aqui que eu estou multiplicando, ó. Simplifica? Simplifica. Por 2 em cima e por 2 embaixo. 2 por 2 dá 1 π, 2 por 2 dá 1, não precisa colocar. Tá aqui, ó, π. Tá? E a amplitude? Vamos lá. O ponto mais alto é 1, o ponto mais baixo aqui é menos 1. Andei 1, andei 2. Só que eu quero metade, então eu divido por 2. 2 dividido por 2, 1. Ó, a amplitude continua sendo a amplitude original, 1. Então, ó, o que está acontecendo? Quando eu multiplico aqui, ó, dentro do parênteses, eu vou mexer no meu período, tá? Então, se eu tivesse essa função aqui, ó, cosseno de 3x, quem seria meu período?
pego o original, que é 2π, e divido por esse cara aqui, 3. 2π sobre 3 dá para mexer? Não, então fica assim. Se eu tivesse essa função aqui, cosseno de 6x, quem é meu período? Pego o original, que é 2π, e divido por 6. Ah, 2 e 6 dá para dividir, professora? Ah, dá, né? 2 e 6 dá para dividir por 2. 2 por 2 dá 1, fica só o π em cima. 6 por 2 dá 3. Então, qual seria meu período? Π sobre 3, tá? E assim por diante, para qualquer função cosseno. Igualzinho como funcionava na função seno, tá? E se eu quiser somar ou subtrair qualquer valor na função cosseno? O que vai acontecer? Tá? Vamos ver aqui, ó. Eu quero pegar a função cosseno e somar uma unidade. Então, o que aconteceu? Lembra que o cosseno começava aqui no 1? Eu somei 1, então eu pulei uma unidade para cima, porque eu somei 1, tá? Então, todas as outras estão aqui, ó. Já coloquei pra gente aqui, porque já estava lá, né? O do cosseno 2π e 1, a do 3 cosseno 2π 3, a do cosseno de 2x π e 1. Agora eu quero do 1 mais cosseno. Vamos ver o que acontece com o período. Ó, saiu do 2, desceu, 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 veio aqui no π, subiu, 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 voltou no 2. Tá aqui, ó. Quanto tempo ele levou? 2π. Então, o período continua o original, que é 2π. Amplitude. Ponto mais alto, 2. O ponto mais baixo, ó, tá aqui, ó, no 0. Quanto que eu andei, ó? 1, 2. Andei 2. Só que eu quero metade, divide por 2, que é 1. Amplitude também é original. Então, significa o quê? Que eu somar ou subtrair qualquer coisa aqui, ó, não vai interferir para mim nesse valor aqui do cosseno, no período nem na amplitude, tá? Recapitulando, da mesma forma do seno, o cosseno vai mexer na minha amplitude quando eu multiplico minha função aqui na frente, quando eu multiplico o cosseno, tá? E o gráfico vai mexer no período quando eu multiplico dentro do parênteses, quando eu multiplico o x, tá bom? Então, o que a gente tinha para falar na aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa estou à disposição.